Amém, queridos. Vamos começar hoje, então, mais uma mentoria bíblica. Falando acerca de Apocalipse 14, dessa vez. É muito importante salientar que a gente está trabalhando com relação à construção do entendimento, do pensamento bíblico. Nós, muitas vezes, percebemos que as pessoas estão pregando muita coisa, menos a Bíblia, e é muito importante que nós entendamos a Bíblia como ela fala de fato, né? Como ela é de fato. Amém? Então, de fato, a gente só precisa lê-la e compreendê-la. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, paulatino, né? Devagar, a gente não tem pressa para correr, não vamos passar por alto, passar versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, texto por texto, capítulo por capítulo. Essa é a ideia da mentoria bíblica para a gente compreender a Bíblia com profundidade. Amém, queridos? Então vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor fez, nos alegramos por aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para vivermos o teu Evangelho, as tuas sagradas Escrituras. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado vida, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Deus, esse tempo, Senhor, que se chama hoje. Agradecemos porque o Senhor deixou para nós e permitiu que nós fôssemos alcançados das Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos trazido entendimento. Obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor está trazendo, Senhor, que quer se aprofundar mais nas Escrituras. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está fazendo grandes coisas nesse lugar, no nosso meio. Que o Senhor atraia mais vidas, mais pessoas que sejam desejosas, ó Pai, a crescer, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, então, vamos dar continuidade hoje, mais uma vez, ao texto, né, de Apocalipse. Hoje começaremos Apocalipse 14, nós não terminaremos hoje. Semana passada foi uma loucura para mim, com relação a casamento. Nas últimas 2 semanas foi uma loucura. Ainda continuo ainda nessa loucura, né? E tem algumas coisinhas que eu iniciei a semana resolvendo ainda, então eu não consegui concluir o estudo de Apocalipse 14 ainda, porque nós estamos fazendo isso de uma forma um pouco mais detalhada, né? E óbvio, né, que a gente também está filtrando algumas coisas e sendo um pouco mais objetivo, né? Esse livro do Grant Osborne é um livro, material de referência que nós estamos usando, né? O livro também do Gordon Fee também é um livro que nós usamos como referência. E tem mais um livro que eu ainda estou para comprar ainda, que é o livro do o LED, né? George Eldon Led. Então, é um livro clássico também da literatura cristã, e todos esses autores, eles são pré-milenistas históricos, apesar de que o Grant Osborne, ele pega alguns dados preteristas ainda, que eu acho importante também, né? Mas a gente considera que todas as aflições paralelas e contemporâneas ao livro de Apocalipse não se comparam com aquilo que vai acontecer de fato quando for previamente chegando à volta de Jesus, né? Quando estiver próximo da volta de Jesus. Então, nós acreditamos em alguns dados preteristas, né? Que são os dados de Nero que nós falamos semana passada, né? Algumas coisas aconteceram no passado, mas não foi algo que atingiu a humanidade toda, foi algo localizado, né?
E se fosse considerar os dados da época também, Jesus era para ter vindo já há muito tempo, era para a gente já estar vivendo o milênio, já há muitos anos, né? Então, era para a gente já estar vivendo a eternidade. Há também uma corrente teológica também que é a milenista, né, que não acredita no milênio, né? Existe a corrente preterista também, que eles acreditam que a tendência é melhorar cada vez mais a Terra, só que a gente vê que as coisas não estão melhorando, né? Acho que Jonathan Edwards, se eu não me engano, ele acreditava no preterismo, e a Europa virou caos, né? O caos que virou, as coisas não foram melhorando, e entraram numa depressão, e hoje a Europa é esse caos evangeliquez aí, evangelical, sei lá, as igrejas se tornaram bares, né? Só isso, só o resumo de tudo é isso, né? Então a gente só precisa só considerar pelo fruto, né? Jesus sempre disse assim: pelo fruto nós conhecemos a árvore. É assim que funciona. Então, a gente vê que uma coisa é disfuncional, então logo a gente já vê que não dá certo. Ok, amados? Então vamos lá. Nós estamos aqui então trabalhando agora com Apocalipse 14. Deixa eu só liberar a tela aqui. Parece que tem alguém falando alguma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes. Esse horário aqui é um horário bom? Vocês querem? O que vocês acham? Vocês acham que deveria mudar de dia, de horário? Porque essas aulas elas ficam gravadas, né? Então, às vezes, se alguém tiver uma sugestão aí, quiser dar uma ideia, desde que seja uma ideia que também eu consiga também, né? Não sei se alguém já pensou alguma coisa. Ninguém pensou nada. Não, Bom, o horário não é ruim não, né? Que fique bom para todos, mas se fosse um sábado ou um pouco mais cedo dava bom. Mas claro, para mim é diferente, que fique bom para todos, né? uhum. Sábado já tem uma concorrente aí já. É, o Uma senhor falou que tem do pessoal lá da África, né, e tudo mais. Tem o pessoal da África que eu dou aula e tem a pastora Cláudia também, que ela faz a mentoria com as mulheres também no sábado. Sim, uma sete, por exemplo, tava bom, mas é igual eu falei, eu consigo encaixar, né? Então se ficar bom para todos, fica bom para mim também. Sim. Mas vamos aí, vamos vivendo e andando. O pessoal da África lá, eu realmente dou aula, né, um pouquinho mais tarde, a partir das 9 horas. E, enfim, pode ser que dê certo, né? No caso, né? Não sei que saia aqui da live da pastora, já entra a minha, e depois aí eu paro vocês e já sigo o pessoal da África e vou pregando evangelho para tudo quanto é lado, saindo pelas ventas, né? Tá louco. Vamos que vamos. Vamos lá, então, amados. Continuando aqui, então, nós estamos aqui desenvolvendo aqui, né, esse estudo e vamos lá. Os 144.000, o Evangelho Eterno e a vinda de Jesus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os 144.000 e o Evangelho Eterno, tá? E a vinda de Jesus a gente vai deixar para a semana que vem. Bom, nós sabemos aqui que em Apocalipse, né, do capítulo 1 ao 13, João teve uma sequência intensa de fatos. Capítulo 1, Jesus é apresentado em sua majestade e glória. Capítulos 2 e 3 são apresentadas as igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 são apresentados o Pai e a sala do Conselho Celestial. Capítulos 6 a 8 são apresentadas a abertura dos sete selos, que é a escritura da terra. Consideramos que é a escritura da terra, né? Que é Jesus tomando posse da terra. Capítulos de 8 a 11 são apresentadas as sete trombetas e a chegada do reino da terra, então, como se estivesse anunciando a chegada do rei Jesus. Vocês já viram já aquelas comitivas, né? Antes de antes do rei entrar, né? E ter aquelas trombetas tocando, né?
anunciando que o rei está chegando, nem faz aquele corredor, né? Até hoje existem muitas solenidades militares, né? E, inclusive casamentos militares que fazem isso, ou a presença de uma figura de autoridade muito importante. Então, até hoje, em algumas solenidades ainda existe esse padrão de apresentação, né? Todo mundo esperando a chegada de um rei, de uma autoridade, né? Anunciando a chegada. Então, as trombetas, elas têm esse papel aí do anúncio da volta de Jesus, no caso aqui da Bíblia também, ok? 7 trombetas. Capítulo 12 é uma time-lapse de todo o plano escatológico no céu e terra. Então, começa no céu, né? Vocês veem que mostra um sinal no céu, né? E depois isso se manifesta na terra. Então, é o plano de Deus ali codificado. Praticamente é isso. E a mulher é Israel, né? Coroada com 12 estrelas, né? Enfim, são as 12 tribos de Israel. É isso. No capítulo 13, nós encerramos semana retrasada, né? Na semana passada nós não tivemos a nossa live. Então, é apresentado o anticristo e o falso profeta. Ok? Então, hoje aqui, nós vamos estar falando sobre 144 mil selados, que são músicos proféticos, né? Também estaremos falando sobre o Evangelho Eterno, né? Evangelho Eterno e a vinda de Jesus. Então, 144 mil selados são músicos proféticos, ok? Então, é como se fosse uma comitiva de Jesus para aquilo que ele vai fazer. Jesus, ele está se preparando para a guerra aqui, enquanto haverá música tocando, olha só que coisa bem louca, né, Jesus, né? Todo o governo dele, né, a gente já viu isso no capítulo 4 e 5, a maneira dele governar é o som de música e adoração e intercessão. Tá? Então, ele governa dessa forma, nesse ambiente. Então, o que acontece? 144 mil, eles são separados. São homens, né, no caso, né, de várias gerações, homens virgens de várias gerações que foram separados para viverem agora uma mistura de sacerdócio profético, ok? É isso que a música, a adoração, ela promove. É um sacerdócio profético, é uma união da parte sacerdotal, né, sacrificial, do sacerdócio, a parte de devoção do sacerdócio, a parte da santidade do sacerdócio, a parte de entrar no santíssimo lugar do sacerdócio, né? E também da parte profética, por quê? Porque você vai declarar aquilo que você está vendo. A adoração, de fato, ela sempre é considerada daquilo que o observador está tendo com relação ao seu Senhor. Essa é a verdadeira adoração, é o face a face com Deus, é entrar no secreto, em espírito e verdade, o esconderijo do Altíssimo, né? É o lugar de transformação de glória em glória, é a sala do conselho. Então, todo adorador, ele precisa ter como perspectiva não só adorar o Senhor pela sua santidade, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua soberania, por quem ele é. Não. Isso aí é a parte mais superficial da adoração, vamos dizer. Mas a verdadeira adoração, ela tem que ter esse cunho sacerdotal e profético ao mesmo tempo. É a união desses dois ministérios do Antigo Testamento, tá? Que é a parte onde o homem ele se entrega como sacrifício a Deus, né? Um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí o Senhor recebe esse sacrifício com o fogo dele e somos agradáveis a ele. Então ele vem e se manifesta a nós, assim como se manifestava para os sacerdotes, por meio da nuvem de glória.
por meio do fogo, da chama que estava em cima dos querubins, que estava acima dos querubins, assentado acima dos querubins, né? O Senhor está assentado acima dos querubins. Então, a revelação de Moisés foi uma revelação profética e sacerdotal. Então, às vezes ele entrava na tenda, o Senhor se revelava. Então, esses 144 mil selados é praticamente a figura dessas pessoas que estarão junto com o Cordeiro, né? E enquanto ele está numa posição de guerra. Então, Jesus irá fazer guerra espiritual contra o sistema babilônico enquanto há adoração. Entende? Enquanto há adoração. Aí fala assim, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Ok? Então, você vê que a visão do João Batista é uma visão profético-sacerdotal também. Por que profético? Porque ele está vendo, né, o profético ele vê aquilo que o Senhor está vendo, ou ele está vendo o Senhor, né, também, né? Então, a visão espiritual é o profético, né? Inclusive, o derramado Espírito Santo dos últimos dias fala que os jovens terão visões, que é uma das facetas do ministério profético, ok? Então, ele enxerga Jesus. Então, o enxergar já é o profético, como cordeiro. O que acontece? Ele ainda vê Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não vê Jesus como um leão, ele vê Jesus como cordeiro ainda, ok? Por quê? É a visão do homem para com Cristo ainda. É a visão, a perspectiva da terra para o céu. Porém, a gente já viu já lá nos capítulos 4 e 5, que enquanto João via o cordeiro, os 24 anciãos enxergavam o leão, né? Então, ele via o cordeiro, aí os anciãos falavam assim, um dos anciãos falava assim, ó, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Então, a perspectiva do céu é Jesus como leão. Mas a perspectiva de João era uma perspectiva sacerdotal, Jesus como cordeiro. Por que o cordeiro? Porque o cordeiro ele era imolado, ele era morto e, e era aspergido o sangue do cordeiro sobre o altar, né? Então, existe toda uma característica levítica, né? E então, quando João ele fala do cordeiro, ele está falando da perspectiva sacerdotal, né? Enquanto o céu ele vê de uma característica também, de certa forma, mais profética do que sacerdotal. Apesar, né, de que tudo aquilo que acontece no céu tem a ver com essas duas perspectivas, né? A grande verdade é essa, né? Não é só profética, mas é sacerdotal também, né? Tanto é que lá no início de Apocalipse fala assim que ele nos constituiu reino e sacerdócio. Reino, por quê? Porque todos os profetas estabeleceram os reis em Israel. Eles que ungiam os reis. E sacerdócio, por quê? Porque os sacerdotes, eles eram a comunicação do povo de forma sacerdotal com Deus. Eles que ensinavam as escrituras, eles se deleitavam na lei, né? Junto com o povo, né? E eles que eram também homens ativos com relação à música, à adoração, a intercessão, está tudo conectado com a parte sacerdotal. E os profetas eram aqueles que comunicavam algo diretamente da parte de Deus em tempo real, ok? A grande verdade são duas facetas da mesma moeda, são duas faces da mesma moeda, a questão sacerdócio profético. Então, João está vendo aqui Jesus como cordeiro ainda, né? E nós sabemos que foi aquele que foi morto. Foi morto para quê? Com o propósito quê? Para nos constituir reino e sacerdócio. Bom, isso está em Apocalipse 5 e 6, né? Que está escrito exatamente sobre isso, né? Que fala aqui, entre os anciãos, de pé, um cordeiro tendo sido morto. Aí falava lá, né? Apocalipse 5, 6, né? Ele tinha 7 chifres, tinha como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso que está escrito em Apocalipse 5, 6. E o cordeiro está em pé no Monte Sião. Então, ou seja, é uma postura militar de Jesus.
né? Ele está pisando, falando assim, tipo, cheguei, né? Estou pronto para a guerra, como todo general de guerra. O Grant Osborne, aqui ele fala assim, né, que a ideia de ficar em pé é uma metáfora militar e retrata o cordeiro como guerreiro divino pronto para aniquilar seu inimigo. Jesus, ele não está aqui como cordeiro, tá? A posição dele aqui não é de cordeiro, a posição dele aqui é de leão aqui. Apesar de que o olhar de João ainda é como cordeiro. Talvez ele escreveu cordeiro possivelmente para que as pessoas arremetessem logo, né? Tá falando de Jesus, tá falando de Jesus, tá falando de Jesus, o cordeiro que foi morto. Então, a última lembrança que toda a humanidade teve desde a morte de Jesus é a questão do cordeiro, é a questão sacerdotal. Então, a última lembrança que nós temos de Jesus é a sacerdotal. Então, está conectado ao passado, né? Porém, no futuro, ele virá para reinar como leão. Aqui também é um paralelo semelhante, né? Que Jesus descerá ao Monte das Oliveiras. Aí eu fiz aqui um paralelo aqui, né? Que em Zacarias 14:4 diz que fala assim: os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras. Tá? E Jesus, quando vir, e alguns estão esperando, inclusive, Jesus, o Messias, né? Tanto os judeus esperando o Messias, e nós, os cristãos, esperando o Cristo, né? Também nosso Messias. E lá no Monte das Oliveiras é um cemitério hoje. E, e coincidentemente, Jesus também, ele estará de frente de Jerusalém para o leste, e o Monte das Oliveiras será fendido. Então, os pés dele estarão, naquele dia, sobre o Monte das Oliveiras. Tanto é que existem pessoas que compram seus túmulos no Monte das Oliveiras, né? Principalmente os judeus, compram seus túmulos no Monte das Oliveiras. Para quê? Para que quando eles ressuscitarem, eles dêem de frente logo para o Messias. Isso é muito lindo, né? É uma fortuna também para você ser enterrado lá no Monte das Oliveiras. E são famílias judaicas lá que estão comprando. Então, o Monte das Oliveiras, que era o lugar onde Jesus orava, inclusive, costumava orar, né? E embaixo, né, na copa do Monte das Oliveiras, existe o Jardim do Getsemane. Então, é um lugar onde Jesus costumava orar e é o lugar que foi feita a última vigília de Jesus ali, antes dele ser pego para ser julgado e, por fim, morto. Tá? Então, por coincidência, Jesus também colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. E o monte será fendido pelo meio, porque haverá um terremoto. Okay? Para o leste e para o oeste, e haverá grande vale, e a metade do monte será removida para o norte e a outra metade para o sul. Então, isso aqui ainda vai acontecer também. E aí eu fiz aqui um mapa aqui de distância entre o Monte Sião, que é o monte que Apocalipse está falando, e o Monte das Oliveiras. Por que eu coloquei isso aqui? Porque há uma confusão enorme, né? Às vezes as pessoas elas vinculam os dois textos como sendo a mesma coisa, né? Mas quando na verdade não é. Tá? Então, o Monte Sião ele fica para o lado judaico, né? Vamos dizer assim, e o Monte das Oliveiras fica para o lado muçulmano. Tá? Então, fica ali na Cisjordânia. A grande verdade é que nós, cristãos, nós damos muito dinheiro para os muçulmanos, né, com essas viagens turísticas, né? Porque toda essa parte aqui, ó, que está aqui, essa divisa aqui que existe, ó, pro lado de cá é o lado judaico, né? E pro lado de cá é um lado todo muçulmano, ok? Então aqui está a Cidade Velha. A gente vai lá ainda um dia, amém, queridos? Vai lá visitar isso aqui. Então, toda essa parte turística aqui desse lado de cá, desse lado direito, é totalmente muçulmano. Então, todo o dinheiro que entra aqui com essas viagens é tudo para investir os árabes e, enfim, o povo islâmico, inclusive. Então, existe uma distância de 2,7 entre um monte e outro. São dois montes diferentes, apesar de serem montes vizinhos um do outro, né? Vocês podem ver aqui até o relevo, ó,
Tem um relevinho aqui, isso aqui é de uma montanha, e aí tem um valezinho aqui, e aí aqui é outra montanha. Então, trata-se de duas montanhas. Bom, a gente talvez pensar, talvez Jesus vai vir aqui, talvez vai vir lá para o primeiro lugar, eu não sei onde Jesus vai vir primeiro, tá? Eu só coloquei isso aqui para não gerar confusão, né? Ah, tá escrito lá, em Zacarias, né, que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, né? E aí acho que é o Monte Sião. Não, são montes distintos. Só coloquei isso aqui porque são montes distintos e ele descerá, né, na mesma região, né, que será uma só região aí. Não sei se um pé vai estar para um lado e o outro pé vai estar para o outro, né, dependendo do que vai acontecer, mas a gente sabe que ele vai vir também e ele pisará tanto no Monte Sião, conforme está escrito aqui em Apocalipse, né? No Monte Sião, e ele também descerá também lá em Zacarias, no Monte das Oliveiras também. E vai haver esse terremoto a ponto de abrir, né, um vale, um grande vale ali, né? E aí, o que acontecerá é que uma parte será para o norte e outra para o sul, dois textos distintos. Ponto D, nós relembramos aqui, então, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Aqui os céus já foram rasgados, tá? E abertos, tá? Eu sempre trago à memória isso aqui, porque muitas vezes, se a gente não observar essa característica de Jesus, que eles, os povos da terra, os reis da terra, já viram ele lá no céu, né? Os céus foram rasgados e abertos, e a população do mundo todo está vendo Jesus lá alto e exaltado, né? Está vendo já a glória de Deus lá. Talvez não está vendo Jesus, mas está vendo o trono dele já, ok? O trono do Senhor, né? E também considerando que já foi tocada aqui a sétima trombeta, inclusive, tá? Então, e aqui também já foram selados por um anjo 144 mil, beleza, amados? Então já foi anunciada a vinda dele, a descida dele para a terra. Já está tudo certo já para que ele venha estabelecer o reino dos céus na terra, fazer jus à palavra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De convergir em Cristo tantas coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra. Esse é o momento que as coisas estão acontecendo, tá? Então nós estamos ainda nessa perspectiva. No versículo 2 aqui, alguém gostaria de comentar alguma coisa, queridos? Até aqui, tudo certo? Estou seguindo aqui. Sim, pastor. Pode falar. Ali é onde, acho que a gente tinha comentado uma vez, né? Que é onde que Jesus ele começa a crucificação, né? Que é o Monte das Oliveiras, no lugar onde ele orava também, onde ele suou sangue. É o mesmo lugar onde ele vai começar o seu reinado, né? A sua vingança. É interessante, muito interessante essa perspectiva. Muito bom. Muito boa mesmo isso aí, viu? Verdade mesmo. Onde ele foi crucificado será o lugar onde ele vai começar, né? Estabelecer o reino dele. Muito legal. E, aliás, isso é muito bom, né? Falando nisso, né? Eu tenho uma perspectiva que é o seguinte: no lugar onde você foi muito humilhado, né? Uma palavra coach aqui agora, né? O Senhor vai te exaltar, né? Porque os humilhados serão exaltados, né? Então, nos lugares onde você foi escravo do pecado, serão os lugares onde Deus trará autoridade para você libertar pessoas. É por isso que nós acreditamos na questão do obreiro aprovado, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, na hora que estiver passando por uma situação complicada e complexa na vida dele, ele precisa manejar bem a palavra da verdade, porque para ele manter a sobriedade. E ele tem que falar da palavra, não tem que falar da situação ou reclamar de uma situação, ele tem que usar a palavra da verdade, né? Então, nesse lugar onde ele foi escravo, onde ele foi subjugado, né, ele precisa ter sobriedade. E é nesse lugar que ele terá autoridade para libertar pessoas, né? O Espírito do Senhor está sobre ele para libertar cativos, né?
Então, a mesma perspectiva acontece com Jesus. No lugar onde ele foi humilhado, no lugar onde ele foi massacrado, pressionado, será o mesmo lugar onde ele virá vitorioso com autoridade, né? Com autoridade para poder reinar. Interessante. Muito bom. O versículo 2 aqui fala assim: Eu ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de um grande trovão e uma voz de arpistas. Então, existe 3 timbres aqui da música do céu: voz de muitas águas, voz de um grande trovão e voz de arpistas, tá? Então, voz de muitas águas, eu acredito que é a junção de todos os sons do céu, né? Toda adoração do céu. O autor aqui, ele fala uma voz do céu, né? Eu acredito que ele quer dizer um grande som do céu, né? Como voz de muitas águas. O Senhor fala em Mateus, né? Mateus não, João, né? Que fala assim que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. João 4 e João 7, se eu não me engano. É. Então, são 2 perspectivas do mesmo contexto, falando acerca do Espírito Santo. Então, o céu já é cheio do Espírito Santo. O céu, existe toda a imensidão da glória de Deus, já, né? Existe uma perspectiva muito poderosa. E a característica aqui é voz de muitas águas. Depois, voz de um grande trovão. Aqui parece que é chuva, né? Tá parecendo que esse negócio aqui é o som da chuva, né? Inclusive, existia um seminário, congresso, conferência, não sei o que era aquilo, é um internato, e o Danduque ele fazia todo ano, que chamava-se Som da Chuva, e o Fire and Glory, né? Sound of Rain e Fire and Glory, que é o Fogo e Glória. Ele fazia 2 eventos todo ano, ali no ano 2000, né, por aí, né? Durante alguns anos ele fez isso, acho que desde a década de 90 ele fazia esse evento. O que ele fazia? Eram 3 dias, sexta, sábado e domingo, que as pessoas ficavam mergulhadas na glória do Senhor. Então, as ministrações eram todas focadas em revelar a glória de Deus, né? Na vida daquelas pessoas que estavam ali. E as ministrações eram ministrações espontâneas, ele trazia norte-americanos, o pessoal do Morning Star, né? E existia um grande mover sobrenatural, e dali saíram muitos ministros, né? Até hoje, muitos ministros de referência hoje no Brasil saíram dessa fornalha, vamos dizer, da época, né? E eu sou um dos que acabou pegando um respingo disso, né? A questão do Danduque, dali saiu o David Keelan, daí saiu o Antônio Cirilo, dali saiu o Ricardo Robortella, daí saiu tantos outros aí, né? Até dentro disso, né, saiu também o Morada agora, né, que é o mais novo agora de todos aí, que está aí nas paradas agora, né? E então, ou seja, era um evento que trabalhava muito sobre essa perspectiva da revelação do céu, né? É muito forte a presença de Deus, e dali saíram muitos missionários, muitos ministros, né? Por quê, amados? Porque no lugar de revelação de Deus, onde as pessoas mais crescem espiritualmente falando. Quando a pessoa não tem a revelação do céu na vida dela, ela pena muito para crescer, né? Pena demais, assim, ela não consegue desenvolver-se, né, espiritualmente, ela fica raquítica espiritualmente, ela se torna uma pessoa religiosa, uma pessoa chata, uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, sabe? Uma pessoa que reclama de tudo, sabe? Essas coisas assim, denunciam a imaturidade, né? Mas quando pessoas elas têm essa perspectiva da revelação de Deus na vida delas, elas amadurecem, essas coisas já não afetam mais o coração delas, essas meninices, né? Não afeta mais o seu coração. Ele já cresceu, né? Já está adulto já, né? Então ele não tem mais essas bobiças, né? Que nem diz o pessoal, né? Então, quando o João aqui ele tem essa perspectiva do céu, né? Da realidade do céu, isso aqui é uma perspectiva de alguém que é maduro espiritualmente. Porque o João aqui, ele está tendo essa perspectiva de voz de muitas águas, né?
ele está ele tá ouvindo voz de trovão, é uma característica profética, voz de arpistas, né? Arpeando com suas harpas, né? Isso aqui é bem judaico, né? A redundância aqui do judaísmo aqui está aqui caracterizada aqui com João, né? Caramba, arpistas arpeando suas harpas. Isso aqui é bem judaico, né? É redundância, né? Então é o som de música aqui que está sendo liberado, né? Então eles cantam como se fosse uma nova canção diante do trono. Aí que surge aqui os cânticos espontâneos. É aqui que eu falo também, né, baseado nesses textos aqui, que a verdadeira adoração é o cântico espontâneo. Eu falo isso muito em seminários de adoração, por onde quer que eu passe, eu falo exatamente sobre isso aqui. A verdadeira adoração é aquela que é espontânea, que vem por parte do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eles liberam uma nova canção diante do trono, diante dos 4 animais, dos anciãos, e nenhum homem podia aprender aquela canção, ok? Por quê? Porque trata-se de um cântico espontâneo. Como é que você vai aprender uma coisa que você não sabe, né? Você nunca ouviu falar, né? Isso aqui é um cântico espontâneo. Cântico espontâneo não dá tempo de você aprender, né? Então, olha só, o som do céu é exatamente esse. Não é verdade? Você não já foi já em uma reunião e de repente as pessoas começaram a cantar espontaneamente e são raros os momentos que eu vejo isso acontecer, né? Mas o ideal seria, se quando os instrumentos abaixam e param, a igreja tem que continuar adorando, sabe? A igreja tem que continuar adorando espontaneamente. A música acabou, mas o espírito não acabou, né? O mover do espírito não acabou, né? A canção do espírito não acabou. Então, o correto seria, quando a música parasse, a igreja continuasse fluindo, adorando, e não parar, né, junto com a música, né? Então, aí, quando isso acontece, são raros os momentos que eu já vi isso acontecer. Quando isso acontece, essa é a adoração de fato, né? Eu vejo assim que a igreja está deixando ser cheia do Espírito e deixando fluir as águas do Espírito, independente se a música trancou a água ou não, né? Então, eu acho muito lindo. Aliás, para mim, eu daria tudo só para ter isso, na verdade, né? Em todas as reuniões de igreja, né? Tanto é que Paulo ele fala, né? Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, existe uma escadaria aí, né? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, o suprassumo é cânticos espirituais, é adoração de fato. Então, os 144 mil, eles estão aqui entoando uma canção que ninguém... Alguém quer falar alguma coisa? Houve um barulhinho aqui. Ninguém? Tchau, quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Alguém digitou alguma coisa? Deixa eu ver. Não, ninguém. Eu ouvi um barulhinho aqui. Estranho. Vamos lá. Continuando. Então, amados, ou seja, existe uma perspectiva é, é, muito profunda de Deus aqui, né? Da revelação de Deus aqui nos cânticos espirituais. Então, eu estava até contando para uns irmãos, foi quarta-feira, né? Que quando uma vez a gente fazia um evento chamado Encontro com Deus, um retiro chamado Encontro com Deus, e aí, uma vez acabou a luz elétrica. Acabou a luz elétrica, e aí, o que sobrou? O pastor chegou para mim e deu um toque, Wander, puxa uma canção aí, vai, que usa? Ah, qualquer uma. Vai, libera aí. Aí comecei a adorar, né? E aí, rapaz do céu, começou a ouvir um mover de Deus, assim, sobre o ambiente, todo mundo começou a cantar espontaneamente, adorando, né? E aquela atmosfera do céu manifestando, eu nunca me esqueço disso, e estava escuro, e todo mundo adorando.
E aí, de repente, a luz chegou, acabou o mover. Você vê? Cara, você vê, a luz elétrica acaba com o mover de Deus, né? Você vê? Então, amados, aqui existe uma canção diante do trono, e uma canção que nenhum homem podia aprender. Os 144 mil selados são separados para movimentar a profecia musical, fazendo jus ao termo na terra como no céu. Então, hoje nós podemos experimentar isso? Podemos, por meio do Espírito Santo. Tá? Por meio do enchimento do Espírito Santo. São 12 mil israelitas de cada tribo que exercerão a função profético-sacerdotal. Aqui há uma pré-convergência acontecendo entre céu e terra. Então, eles estão preparando tudo o que vai acontecer na sequência, né, espiritualmente falando, né? É o que nós fazemos nos nossos cultos, né? O que nós fazemos ao adorar Jesus? Estamos preparando o ambiente. Nós somos uma comitiva preparando o ambiente para que Jesus venha e se manifeste. Porque nós trazemos esse alinhamento, esse culto, essa adoração, como é no céu. Então, o alinhamento espiritual musical dos 144 mil é um conjunto dos seres celestiais, é conjunto aos seres celestiais, né? Então, somente eles poderiam aprender a canção do céu. Então, o que nós precisamos hoje, amados, nós precisamos estar alinhados à perspectiva celestial. Eu convido você que está assistindo essa live aqui, né, essa gravação, eu convido você a entrar nesse lugar no Senhor, sabe? A você começar a pedir sensibilidade ao Espírito Santo, para você começar a ouvir a canção do céu. Ah, mas eu não sou músico. Não importa se você é músico ou não. Se você é músico, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque aí você já faz umas composição, já traz lá de cima e importa do céu para a terra, né? E a gente te agradece se você fizer isso, tá? Por favor, tá faltando música nesse naipe aí, né? Aqui na terra, tá? Mas se você não é músico, não tem problema, só fica só para você, você vai curtir a beça, né? Você não vai ficar frustrado de maneira nenhuma, e as canções de lá são muito melhores do que as canções daqui, né? Então, eu peço para que você seja sensível, ore a Deus para que Deus te leve a este lugar, ore para que o Espírito Santo te capacite a você entrar neste lugar, sabe? De verdade mesmo, esse é o melhor lugar do mundo, gente, esse é o lugar que a gente entende que aquela palavra que Jesus fala lá, eu estou indo, mas eu vou preparar-vos lugar, sabe? Vou preparar lugar para vocês. E Jesus já preparou esse lugar para nós, sabe? Existe um lugar só para nós, exclusivo só para nós, diante dele. Pelo novo vivo caminho, ele nos consagrou além do véu, para nós acessarmos esse lugar, gente. Já está disponível para nós. Então, por favor, aproveite. Aproveite. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, exatamente para isso, né? Então, entre nesse ambiente aí, em nome de Jesus, né? Faça isso. A partir de hoje, é um desafio que eu coloco para você aí, em nome de Jesus. Bom, continuando aqui, por isso que eu amo Apocalipse, porque Apocalipse, para mim, é adoração, sabe? É adoração ao Cordeiro. Lógico que tem a adoração de Satanás também, né? Que não é muito boa, mas a adoração celestial é maravilhosa, né? Bom, a triagem do céu é a santidade, né? Então, esses são os que não foram contaminados, né? Desculpa. Eles não foram contaminados com mulheres. Olha o nível de santidade desses caras aqui. É tipo como se fossem eunucos, né? Porque são virgens, são 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, olha só, é uma comitiva. O Cordeiro está indo para um lado, toda essa comitiva vai junto com ele. 144 mil seguem ele. Irmão, você imagina só, né? Um terço da cidade de Cascavel aqui, praticamente, né? Que está chegando a 400 mil, não sei se é 400 mil já. Cara, você imagina, gente, um terço dessa cidade caminhando junto com Jesus, aquela multidão. Gente, eu não consigo nem imaginar a nuvem de pessoas que seguem Jesus aqui, né, enquanto ele vai. Um homem só, levando e conduzindo todo esse rebanho de músicos proféticos, sacerdotes aqui, junto com ele. Onde ele vai tem música, né? O homem é enjoado, né? Vamos dizer assim, né? O homem é meio enjoado, né? Então eu preciso de música para fazer as minhas coisas aqui, entendeu? Assim como o nosso trabalho, né? Às vezes a gente está trabalhando aí e estamos ouvindo música, né? E tal, estamos tendo aquele ambiente. Jesus, ele tem a música ao vivo para ele ali, né?
contratado aqui 144 mil, né? Virgens ainda, né? São pessoas assim que elas têm a mesma perspectiva do Cordeiro Imaculado, né? Que não tem mancha, né? Então são pessoas assim que são dedicadas a isso. Então esses foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Olha só, interessante que esses homens não se achou astúcia e nem culpa. Lembra daquela palavra que fala assim, né? Salmo 24, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Cara, isso aqui é um nível de primícia, sim, que eu vou te falar, viu? É difícil hoje em dia, no meio de um mundo malandro e reclamão, né? A gente reclama de muita coisa, né? E às vezes muita pecaminosidade também. Como a gente vai recolher primícias de pessoas que não achou astúcia e nem culpa diante do trono de Deus, né? Nunca se achou na vida deles, né? Então eles não têm histórico algum na vida deles. São pessoas consagradas, né? Então eu fiz uma conta aqui por alto, né? Eu não sei se esses 144 mil são bebês das tribos de Israel, né? Que nem chegaram a nascer direito, que morreram na sequência, né? Assim que nasceram. Eu não sei do que se trata isso, né? 144 mil israelitas virgens que não tiveram contato com mulher alguma, ou talvez de pessoas que viveram aqui na terra de uma maneira bem devota mesmo ao Senhor, né? São israelitas, tá? São 12 mil de cada tribo. Como é que é isso? Como é que isso funciona, né? Não sei, né? Mas são 144 mil israelitas virgens que viveram aqui na terra e foram ressuscitados ao toque da sétima trombeta. Então, estou relembrando de novo que a sétima trombeta foi tocada e os mortos foram ressuscitados, apesar de que, na abertura do sexto selo, os 144 mil já estavam lá, ok? Então, muitas pessoas, elas acreditam que Apocalipse ele não é tão sequencial assim, ok? Ele mostra os fatos que vão acontecer, mas muitos acreditam que não é tão sequencial. Então, partindo dessa premissa, inclusive desse pensamento, então a gente já vê que realmente existe essa possibilidade, né, de que o Apocalipse é apenas uma representação de um todo que vai acontecer. Então, se foram homens que não tiveram contato com mulheres, né, não foram contaminados com mulheres, é porque eles tiveram a oportunidade de ser contaminados e não se contaminaram. Consegue entender? Então, a gente precisa estar um pouco aberto aqui para aquilo que as escrituras estão falando, porque possivelmente esses homens aqui, eles ressuscitaram no toque da sétima trombeta, porém, houve também a abertura do sexto selo, e no sexto selo eles foram selados. Doideira. Doideira demais. Tá? Então, se fizéssemos uma conta dos 12 mil de cada tribo, eu estava fazendo uma conta aqui por alto, eu peguei aqui o mapa cronológico que eu tenho aqui na sala, né? Não sei se vocês já viram esse mapa cronológico aqui, ali, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ali tem um mapa cronológico, aquele quadrão ali, ó, um mapa cronológico. E naquele mapa cronológico estava dando uma olhada, e tem ali, a partir de 1800, 1900 ali, começa a história de Jacó e as 12 tribos ali. Depois existe ali a escravidão dos egípcios, eles são levados cativos, né, pelos egípcios e tudo mais, né, depois de José, enfim. Mas ali fica em torno de 1950, vamos dizer assim, né? Eu coloquei 1900 aqui, né? Perspectiva de 1900 aqui, antes de Cristo, que quando começou a ter as 12 tribos, ok? Se a gente fosse fazer uma conta aqui, até os dias de hoje, dariam cerca de 2.000 anos. Não chegou a 2.000 anos ainda. Não chegou a 2.000 anos, mas seria em torno de 2.000 anos. Desculpa, 4.000 anos, na verdade. 2.000 antes de Cristo
e 2000 depois de Cristo, né? Vamos dizer assim. Se a gente for pensar, né, que é quase 40 séculos de colheita dessas primícias aí. Então, se a gente fosse supor, né, que o dia do Senhor fosse hoje, né, mais ou menos, né, talvez mais uns 100 anos aí à frente, ou 50 anos, eu não sei, né, mais uns 100 anos ou 50 anos à frente aí, né, nós teríamos hoje, então, cerca de 3 virgens israelitas de cada tribo sendo colhida a cada ano, ok? Desde a concepção das 12 tribos até os dias atuais, né? 50, 100 anos à frente aqui, né? Vamos pensar assim, mais ou menos. Então, dariam 3 virgens israelitas sendo colhidas a cada ano, e para dar os 144 mil. Tá? Mas é uma conta que eu fiz aqui, só para a gente compreender, né? Se Deus trata como primícias, é porque Ele está colhendo essas primícias aqui. Primícias do quê? Né? De que época? Quando trata-se de primícias, trata-se de colheita. Colheita, ela acontece todo ano, ou várias vezes ao ano, né? E existem festas, né? A festa dos tabernáculos, a festa de Páscoa, e mais uma festa, a festa de Pentecostes. São as 3 festas principais, onde tem colheita, né? Onde tem primícias. Enfim, tá? São perspectivas que a gente acaba observando isso, e se a gente for pensar dessa maneira, nós estamos vendo que realmente está muito próximo à vinda de Jesus. Os dados que estão acontecendo no mundo, as catástrofes que estão acontecendo, é um prenúncio realmente que ele está chegando, é uma dor de parte que ele está chegando, né? Porém, as tribos mencionadas aqui em Apocalipse, né, 7, né, esses 144 mil, pertencem à tribo de Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, a tribo de Dan foi excluída, no caso, né, devido à sua rebelião. Então, a gente vê aqui, né, alguns textos aqui, ó, você pode observar que em Juízes, né, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Então, ou seja, a tribo de Dan, eles cometeram atos assim de idolatria, de invocação de falsos deuses, ok? Alguns acreditam até que é através dessa tribo que irá surgir o anticristo, tá? Alguns acreditam nessa perspectiva, inclusive, que dessa tribo aqui que vai sair o anticristo. Por quê? Por causa desse texto aqui, ó, de Gênesis 46, 20, que desculpa, não é esse texto aqui, não. Pera aí. É esse texto aqui, ó. Gênesis 49, 17, que diz assim, ó, Jacó falando para Dan, né? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. Alguns acreditam que Dan é daqui que vai vir um anticristo, dessa tribo aqui. Não se sabe dessa tribo hoje, tá? Na verdade, eu preciso fazer um estudo junto com alguns judeus, compreendendo a perspectiva das tribos, né? Se realmente as tribos estão todas lá, né? E se Dan está incluído nisso. Porém, em Apocalipse aqui, ele considera, né, como substituto aqui das demais tribos aqui, a tribo de Manassés, né? A tribo de Manassés foi substituto da tribo de Dan, por quê? Porque Manassés é filho de José, ok? E Manassés, ele é filho de José e Azenate, uma gentílica egípcia. Olha só, aqui já entra o gentil. Manassés aqui é praticamente uma mistura de Israel com um povo gentil, ou Israel com um povo egípcio, ok? Então ele foi incluso aqui em Apocalipse, dentro das 12 tribos, ok? Bom, eu vou, então, terminar aqui, começar, na verdade, sobre a perspectiva do Evangelho Eterno. Bom, até aqui está tudo bem para vocês, gente? Está tudo tranquilo aqui? Vocês querem dar alguma observação? Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa?
eu tinha escrito ali na. Eu não sei se é uma. Aliás, toda a Bíblia é assim, né? Referente à tribo de Dan. Jesus também ele escolhe os 12 e Judas, ele se exclui, né? E é Gera. verdade. E daí entra outro discípulo. Quem que entra depois também? Matias, Matias, né? Matias. Matias, é. Tá lá em Atos, né? Isso. Nunca vi a fundo, né? Mas deve ter alguma coisa interessante para a gente estudar, né? Porque a Bíblia toda é assim, né? A forma como Deus ele faz as coisas, né? Tudo com um espelho da outra. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento com o seu povo, acontece também com a igreja, né? Com os gentios, enfim. Muito legal essa perspectiva, né? Engraçado, parece que é uma repetição, né? É, Uma repetição de coisas que acontecem, né? A tribo de Dan traiu realmente a Deus, né? Na época, né? E a Vé, realmente, né? Faz sentido, né? Total sentido. Na verdade, é uma sombra ou uma referência, né? Amém? amém. Mais alguém gostaria de comentar? Queridos, eu acho que eu vou terminar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Já tá dando 8h30 já. Vou deixar o Evangelho Eterno para a semana que vem. A partir do Evangelho Eterno. Eu acho que vou parar por aqui. Está muito bom aqui. Alguém gostaria de mencionar mais alguma coisa? Acrescentar? Uma perspectiva? Bom, então vamos lá, então. Só para a gente dar uma revisada, então, vou parar por aqui. Já deu 8h30 já. Então, nós falamos aqui sobre os 144 mil selados, que são músculos proféticos, né? Então, o Cordeiro estava em pé, né? Aonde? No Monte Sião. Tá? Então, ele ficou em pé. A posição de ficar em pé no monte é uma posição militar. Então, você vê isso muito em filmes, né? Tá lá o general de guerra, ele tá lá sozinho, de repente aparece aquela multidão atrás, assim, de guerreiros, né? Então, quem fica na frente geralmente é o general, ok? E aí o exército que ele tem aqui é um exército de 144 mil adoradores, né? Músicos proféticos, sacerdotais aqui, né? Então, é muito legal. A perspectiva também de João é uma perspectiva de um cordeiro, ok? Então, ele observa Jesus ainda como cordeiro, ok? Então, eu fiz um paralelo aqui sobre o Monte das Oliveiras também, que Jesus descerá também no Monte das Oliveiras, e esse monte abrirá. Então, são montes vizinhos, né? O Monte Sião e o Monte das Oliveiras. São montes vizinhos, cerca de 2,7 quilômetros, né? Entre um e outro. A gente vai lá visitar a qualquer hora dessa. Estamos relembrando aqui também que, nesse instante aqui, o sexto selo e a sétima trombeta são paralelos aqui, tá? Está acontecendo, né, tudo ao mesmo tempo, né? Também existe esse alinhamento. A música do céu, ela é evidenciada aqui por meio dessa comitiva, essa grande comitiva dessa primícia, né? Que veio no decorrer dos anos, né? São 144 mil, 12 mil de cada tribo, ok? Então, as tribos que são representadas aqui são as tribos que elas são retiradas apenas da tribo de Dan e acrescentadas à tribo de Manassés. Então, são virgens, todos eles são virgens, não tiveram contato com mulheres, eles não se achou astúcia neles, não achou culpa diante deles também. Então, eles não pecaram, praticamente. Não sei como seria possível estando nesse mundo aqui, mas eu acredito que Deus separe pessoas de cada tribo aí. Não sei como ele está fazendo isso, tá? Não me pergunte como que ele está fazendo isso, mas eu acredito no poder de Deus. Deus tem se revelado para muçulmanos, né? Jesus tem se revelado para muçulmanos e pregado o evangelho para eles, e muçulmanos estão recebendo Jesus, né? Eu não sei, né, como Deus está agindo aqui, mas ele está agindo, considerando que primícia trata-se de colheita.
colheita anual. Sabemos que existem 3 festas, né? Festa dos tabernáculos, 3 festas principais, né? Festa dos tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. Essas são as 3 festas principais do povo de Israel. Possivelmente deva ter a ver com essas festas, né? Então, a gente está entendendo aqui também que durante esses 40 séculos, praticamente, aí, de colheita, poderíamos fazer uma hipótese aqui que está sendo colhido três pessoas de cada tribo, né, todos os anos, durante esses 4.000 anos, desde a concepção das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Okay? A tribo de Dan aqui nós já falamos, né, que foi substituída pela tribo de Manassés. Você vê como Deus faz, né? Pega uma tribo que se apostatou, né? A tribo que se desviou, que zoou com a cara de Deus, que esticou a corda, né? E coloca um indigno no meio, né? Alguém que seria indigno dentro de uma tribo, né? Interessante isso, né? Como Deus faz, né? Pega, substitui o lugar de um apóstata para colocar alguém indigno, né? E faz dele justificado, né? Que tremendo isso. Então, Manassés tem muito a ver com a gente, né? Nós somos o povo gentil, né? Estamos enxertados na oliveira verdadeira, né? Isso é muito lindo, né? O evangelho está sendo pregado através da vida de Manassés aqui. E Manassés significa levar a esquecer, né? Então, é aquela perspectiva de José, que ele sofreu muito na escravidão, né? Sofreu muito na rejeição, né? Mas ele fez disso um potencializador para que ele pudesse se superar. E quando ele deu o nome para Manassés, ele falou: não, eu quero esquecer daquilo que eu vivi, da rejeição que eu sofri, né, da escravidão que eu passei, das falsas denúncias que eu sofri. Então, eu estou colocando o nome desse filho aqui, porque eu estou fazendo jus aqui do que o Senhor tem para mim, né? O Senhor lança todas as minhas culpas no mar do esquecimento. Então, a gente vê que Manassés tem a ver conosco, né? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É muito lindo a gente observar o evangelho aqui, né, sendo pregado aqui nas entrelinhas, né? E a bênção de Jacó sobre a tribo de Dan fala que ele era uma serpente. Ok? Então, o símbolo de Dan é uma serpente. Então, cada tribo tinha um estandarte, né? E cada estandarte tinha um símbolo. O símbolo da tribo de Dan é uma serpente. Então, alguns estudiosos dizem aí que possivelmente o anticristo sairia daqui, né? Se não for o anticristo, talvez um falso profeta, não sei. Alguém aí tem essa perspectiva? Eu não sei, tá? Não existe algo muito aprofundado nisso, né? Mas existe uma possibilidade. Né? Quem fala sobre isso é o Gordon Fee aqui, né? Ele fala um pouco por alto aqui. Uma vez a gente estava estudando o capítulo 7 de Apocalipse, e ele falou um pouco sobre isso. Vou até ler aqui uma parte que eu marquei. Ele diz assim, ó: a omissão de Dan é especialmente digna de nota, pois desde muito cedo, Irineu de Lyon, né, 202 depois de Cristo, foi sugerido que Dan foi omitido devido à sua tradição de que o anticristo viria de Dan. Então, o Irineu de Lyon que acreditava nisso, né? Um dos pais da igreja, né? Lá do século II. Então, foi ele que falou isso. Então, tal visão provavelmente está relacionada à má divulgação que Dan recebe no próprio Antigo Testamento, começando com a bênção de Jacó e seus filhos de Gênesis 49, conforme eu abri para vocês aqui, vocês viram aqui, né? Onde é dito que Dan será uma cobra à beira da estrada, uma víbora ao longo do caminho. Essa visão negativa de Dan é reforçada pela profecia de Jeremias 8, 16 e 17. Eu até coloquei aqui, ó, Jeremias 8, 16 e 17, que está escrito assim, ó: desde Dan se ouve o resfolar dos seus cavalos, toda a terra trema a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância e a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes ásperas,
contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor, né? Então, aqui existe uma profecia de Jeremias falando acerca da tribo de Dan, muito forte, inclusive, né? Então, de Dan são retratados como tendo vindo para devorar a terra, tudo que nela há, ok? Isso aqui tem muito a ver com o anticristo, né? Muito a ver com o anticristo. Então, possivelmente o anticristo será essa perspectiva, né? Como ele era adorador de Baal, ok? E alguns acreditam que Baal é Alá, tá? Existe um estudo aí falando que Baal é Alá, então isso aqui é um assunto que, se a gente for entrar aqui, ó, tem que ser um assunto só da tribo de Dan aqui, unindo junto com escatologia muçulmana aí, né? O anticristo islâmico, né? Tem aí do Joel Ricardson, né? Fala um pouco sobre isso. Então, tem que ter um estudo só focado só nisso, só, e se aprofundando só nisso. Porém, amados, estamos só passando por alto aqui. Quem tiver a liberdade de fazer um estudo acerca disso, fique à vontade aí, tá bom? Peguem algumas referências aí, vai fundo aí, né? Eu não vou fazer isso, tá bom? Não vou fazer isso agora não, mas futuramente, quem sabe, eu faça algo mais profundo, trabalhando mais em cima do anticristo em si, que seria mais um estudo mais sistemático, né? Focado somente na perspectiva do anticristo. Por enquanto, nós estamos só estudando a Bíblia aqui, passando por alto algumas perspectivas. Beleza, amados? Alguém falou alguma coisa aqui? Gostaria de falar alguma coisa? Ah, tá. O Thiago teve que sair e outra reunião começou. Deus abençoe Tudo a todos. certo. Minha parte, tudo certo. Tá bom, então. Beleza. Jean, quer falar alguma coisa? Não, pastor, agradecer. E assim, a 144 mil também simboliza a totalidade, né, do povo de Deus. Uma perspectiva, como o senhor bem apresenta, mais ampla, né? Uhum. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Agradecer a Deus por esse tempo. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade de nós estarmos nos aprofundando nesse tema tão precioso e nesse texto, Deus, tão precioso que é o livro de Apocalipse. Que o Senhor nos dê graça e o Senhor faça com que nós possamos avançar, ó Deus, dentro da perspectiva do Teu reino, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos, e até a próxima terça-feira com o Evangelho Eterno e o Anúncio dos Anjos. Amém? Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Falou, boa semana. Boa semana para todos aí. Final de semana para todos, né? É. Bom final de semana para todos. Deus abençoe.